Boa tarde. Estamos aqui hoje para falar sobre o estoicismo, uma filosofia que foi criada no século III, nos inícios do século III a.C., em Atenas, e que surgiu numa época em que o homem necessitava de compreender o seu papel na vida, o seu papel na sociedade onde estava inserida e conhecer-se um bocadinho mais a si próprio. Foi uma filosofia com conteúdo bastante prático, bastante pragmático e que teve o seu ponto alto na época imperial em Roma. As suas instruções, apesar de simples, eram bastante profundas e essas instruções, esses ensinamentos tiveram um tal impacto que se tornaram autênticos ensinamentos para uma verdadeira arte de viver uma vida feliz e serena. No entanto, hoje eu não gostaria de abordar a filosofia estoica nesse sentido, mas estabelecer uma relação dos ensinamentos da filosofia estoica com o desporto. E o porquê desta escolha? Bem, no fundo, o desporto faz parte da vida e no desporto condensam-se muitos elementos que também acabam por ocorrer na nossa vida. Por exemplo, o ser humano, o atleta que vai desempenhar uma performance desportiva tem que saber controlar os seus impulsos, tem que saber superar as suas dúvidas, tem que conseguir ultrapassar os seus medos, tem que controlar as suas emoções, tem que ter convicção naquilo que vai fazer. Tudo aspectos que também ocorrem no nosso cotidiano, na nossa vida. No entanto, no desporto, aquilo que muitas vezes se distende durante um período mais largo na vida acaba por estar condensado em momentos mais curtos. Quer sejam 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, o certo é que o atleta, naquele período de tempo, vai ter que lidar com um conjunto de circunstâncias que, no fundo, tem a ver com objetivos que ele tem que atingir, seja ganhar uma prova, seja ganhar um jogo. Até porque o objetivo do desporto, pelo menos em competição, é fazer com que cada atleta possa dar o melhor de si próprio para conseguir atingir essa finalidade de, se não vencer, pelo menos sentir que deu o melhor e que atingiu o máximo patamar. Em última instância, ele procura atingir a excelência, fazer uma performance de tal maneira elevada que consiga atingir o objetivo da vitória. E então, nesse sentido, a filosofia estoica acaba por ter um conjunto de ensinamentos que acabam por ser bastante úteis para a prática do desporto. Por exemplo, o atleta deve procurar compreender o que é que depende dele e o que é que não depende dele. Um outro tópico que irei abordar tem a ver com o controlo das emoções e a forma como essas emoções não devem, digamos, nublar a mente do atleta, nem impedir de ele ver as coisas tal como elas são. E também o suportar e conseguir ultrapassar a adversidade. E para abordar esses tópicos, apesar da filosofia estoica ser a base de tudo, eu vou-me cingir mais aos ensinamentos do estoicismo da época imperial, nomeadamente através de 3 dos seus grandes representantes, o escravo Epicteto, o advogado e estadista Séneca e o imperador Marco Aurélio. Então, podemos começar com um ensinamento que nos chega de Epicteto. Ele então dizia-nos que existiam coisas que dependiam do ser humano e que existiam coisas na vida que não dependiam do ser humano. Tendo isto em vista, o que é que questões, digamos, que nos surgem?
Quais são, digamos, os aspectos na nossa vida que nós podemos controlar? Podemos escolher quando é que estamos doentes ou quando é que estamos saudáveis? Podemos escolher o nosso corpo? Podemos assegurar que teremos êxito na vida e que essa fama dura para sempre? Portanto, são tudo questões que nos surgem e às quais a filosofia estoica procura apresentar algumas soluções. E realmente, para alguém que vai fazer a prática desportiva, para um atleta, estas questões não deixam de ter a sua importância, porque de certo modo fazem com que ele possa ter a noção do que é que deve dar atenção, ou seja, para qual objetivo é que ele se deve esforçar. Porque dizia-nos Epicteto que basicamente aquilo que está dentro do alcance do ser humano, ou seja, aquilo que o ser humano pode controlar, tinha a ver com os seus julgamentos, com os seus impulsos e com os seus desejos. Portanto, basicamente eram somente 3 os aspectos que o ser humano podia controlar. Basicamente tudo o resto acabava por não estar dentro do âmbito que o ser humano poderia controlar. Por exemplo, o ser humano não pode escolher com que corpo é que vai nascer, não consegue escolher os momentos em que está doente ou não está doente, não consegue, digamos, ter controlo sobre as suas posses materiais. Essas posses materiais podem surgir como podem não surgir. Também o aspecto relacionado com a fama. E, portanto, são muitos os elementos que escapam ao controlo do ser humano. E Epicteto dizia-nos que uma das grandes fontes de sofrimento do ser humano estavam relacionados precisamente com o facto de ele muitas vezes dar atenção e perseguir objetivos relacionados com aquilo que está fora do controlo dele próprio e não dar atenção àquilo que está ao seu alcance, àquilo que ele pode controlar. Porque, por exemplo, se a pessoa estiver a perseguir riquezas materiais, mas nunca consegue tê-las, acaba por sofrer por causa disso. Relacionando isto então com a prática desportiva, vamos imaginar um atleta, e cada atleta, digamos, que nasce com um determinado corpo, não é ele que escolhe o corpo que vai ter. E é, digamos, com esse corpo que ele vai ter que aprender a lidar para o desenvolvimento da sua prática desportiva. Claro que é fácil, se calhar, a pessoa perceber se tem mais jeito para futebolista, se tem mais jeito para corridas de curta distância, corridas de longa distância, de salto em altura ou salto em comprimento. No entanto, dentro da prática desportiva que ele vai escolher, muitas vezes existem características mais específicas que se calhar ele não vai conseguir atingir. Por exemplo, há futebolistas que têm muita velocidade e com essa velocidade conseguem correr num curto espaço de tempo uma distância relativamente grande, e isso faz com que consigam realizar jogadas muito rápidas, portanto têm uma boa capacidade muscular, enquanto que há outros que não terão essa velocidade e, portanto, não conseguirão fazer os movimentos tão rápidos. E então o desportista tem que acabar por se adaptar a essas circunstâncias e não querer, digamos, fazer as coisas como alguém que tem outras capacidades diferentes das dele. E passa então por conhecer quais seriam as capacidades do seu corpo e, acima de tudo, aceitar isso. Claro que há situações que acabam por ser um bocado complicadas e difíceis de lidar. Uma situação que aconteceu na vida real
ocorreu com um jogador de rugby chamado John Alomu, que foi talvez um dos primeiros jogadores de rugby da era moderna a ter um impacto mundial. Ele jogou basicamente rugby a nível profissional entre 1998 aproximadamente, ou mais, entre 96 e 2003, mais ou menos. Foi alguém que teve um impacto muito grande no rugby mundial, porque ele era alguém que tinha uma capacidade física muito forte, muito explosiva, era alguém alto, bem constituído fisicamente, muscularmente, tinha uma capacidade de explosão muito grande, ou seja, para a altura que ele tinha e para os músculos que ele tinha, conseguia ser bastante veloz, para além de conseguir suportar os impactos daqueles que o queriam travar no seu caminho. No entanto, ele acabou por ter um problema que resultou ser grave, que era os problemas de rins. Então isso impossibilitou-o de conseguir ter uma carreira muito constante e, acima de tudo, muito longa. Foi uma situação com a qual ele teve que aprender a lidar. Porque embora o corpo dele estivesse fisicamente, muscularmente preparado para a prática do rugby e para a prática do rugby em alta competição, o certo é que uma parte do corpo dele, os rins, não conseguiam responder às capacidades, às necessidades do corpo, melhor dizendo. Então, nesse sentido, em alguns períodos da sua carreira desportiva, ele viu-se diminuído, teve que ser operado e acabou por retirar-se bastante cedo, mas lá está, não é? O que é que se poderia fazer? Não ia pôr em risco a sua vida para continuar, digamos, a prática do rugby. E, portanto, o ter noção de qual é o nosso corpo e qual é o limite para onde o podemos levar acaba por ser bastante importante. Uma das lesões, por exemplo, que acontece muito na prática desportiva, tem a ver com lesões nos joelhos ou nas articulações, porque muitas vezes o facto de estar preparado muscularmente e em termos cardiovasculares não quer dizer necessariamente que as articulações consigam corresponder a esse esforço. Então muitos atletas acabam por ver as suas carreiras diminuídas ou não terem a capacidade e a possibilidade de desenvolverem um desporto de alta competição numa intensidade tão grande, porque partes do corpo deles acaba por não responder a isso. Se a pessoa, digamos, tiver a capacidade de aceitar isso e ajustar a sua prática desportiva, então acabará por ter uma vida mais salutar. No entanto, se lutar contra esta circunstância, se calhar as coisas não vão decorrer bem em termos de saúde, em termos de desempenho, e isso acabará por levar a momentos frustrantes, de irritação, de algum sofrimento, por a pessoa querer fazer algo para o qual o corpo não vai corresponder. Então, esta parte relacionada com o corpo tem que ser, digamos, bem pensada, bem analisada, para que a pessoa possa ajustar a sua prática àquilo que o corpo consegue dar. Um outro elemento que Epicteto refere que acaba por não estar dentro daquilo que o ser humano consegue controlar é a fama. Nós hoje, digamos que vivemos num mundo em que basicamente as pessoas querem ser adoradas, querem ser admiradas. Basta ver a quantidade de reality shows que existem na televisão e nas quais as pessoas participam e fazem coisas que se calhar muitas vezes não pensariam em fazer dentro de outros contextos, para no fundo serem famosas, não é? Para serem conhecidas, para serem amadas. No desporto isto também acaba por acontecer, não é?
Ou seja, muitos atletas entram na prática desportiva de alta competição para, no fundo, serem famosos, para conseguirem, com isso, serem admirados e, consequentemente, também ganhar algum dinheiro. No entanto, nem sempre o facto de se conseguir ter um grande desempenho, de se conseguir, digamos, fazer bem as coisas, capta a atenção do público ou faz com que ele nos admire. Muitas vezes a pessoa pode ser um grande atleta, marcar muitos golos, ganhar muitas corridas, fazer exibições exuberantes de ginástica ou de outro desporto, e as pessoas admirarem de certo modo o desempenho que a pessoa tem, mas, digamos, a pessoa não conseguir ser assim tão famosa quanto isso. E por isso é que Epicteto, digamos que acaba por relacionar que a fama não dependia de cada um de nós, né? De cada ser humano. Dependia da forma como os outros olhavam para nós. Por mais esforços nós pudéssemos fazer, se os outros não sentissem empatia ou não achassem que eu fosse digno de admiração, a fama não chegaria naqueles patamares que eu ambicionaria. Não é? E uma história real que vos posso contar tem a ver com dois ciclistas que correram nos anos 50, década de 50, inícios da década de 60, que eram franceses, um deles chamado Jacques Anquetil e outro chamado Raymond Poulidor. Já eram dois grandes ciclistas daquela época, competiam muito um contra o outro, ficaram famosos principalmente pelas corridas que fizeram na Volta à França em bicicleta, que era a grande competição da altura e que hoje em dia ainda tem bastante projeção, e eram dois ciclistas completamente diferentes, porque Jacques Anquetil era um ciclista mais calculista, mais frio, muito mais metódico, um excelente ciclista com uma grande capacidade física, enquanto que Raymond Poulidor era um ciclista mais impetuoso, né? Alguém que era mais emocional, não tanto calculista na forma como abordava as corridas. Era alguém, digamos, muito esforçado e alguém que muitas vezes arriscava e não media, como Anquetil, o esforço que tinha que fazer para ganhar determinada corrida. Entre os dois, quem ganhou, basicamente, a grande maioria das corridas, e quem ganhou, por exemplo, muitas voltas à França, foi Jacques Anquetil, aquele ciclista mais metódico e calculista. Ele ganhou, se não estou em erro, 5 voltas à França, enquanto Raymond Poulidor nunca ganhou nenhuma na sua carreira. Mas o certo é que, em termos populares, o povo gostava muito mais de Raymond Poulidor do que de Jacques Anquetil. Ou seja, por mais sucesso, por mais êxito que ele tivesse nas suas corridas, o povo não gostava tanto dele, não é? Admirava-o, sim, por ser um bom ciclista, mas todo o carinho, todo o amor, toda a atenção era dedicada para Raymond Poulidor. E então por aí vemos como é que só o facto de ele ter um grande desempenho não necessariamente leva a que ele pudesse, digamos, estar no coração das pessoas, no coração daqueles admiradores da modalidade e em quem se calhar Anquetil ambicionava que dedicassem a atenção e dedicassem o amor que dedicavam a Raymond Poulidor, mas basicamente era só os jornalistas esportivos e pouco mais que acabavam por admirar as suas capacidades. E, portanto, digamos, buscar a fama muitas vezes não deveria ser o objetivo principal, deveria ser, digamos,
realizar o melhor possível aquela tarefa para a qual, digamos, estamos dedicados. Por exemplo, quando se dá muita importância à fama, isto se calhar nota-se mais em termos coletivos, em termos de desportos coletivos, o facto de alguém querer perseguir somente a fama e querer, digamos, deixar um legado muito forte na história, pode fazer com que ele busque mais os resultados individuais e descure um bocado os resultados coletivos. Por exemplo, ultimamente, no basquetebol norte-americano, há uma equipa que partia como favorita para ganhar o título, que eram os Los Angeles Lakers, e onde está presentemente um dos grandes jogadores da última década e meia, chamado LeBron James, e que apesar de já estar nos seus 36, 37 anos, ainda está em grande forma e está a realizar uma época muito boa. No entanto, isso não fez com que a equipa conseguisse chegar à frente na classificação, de modo a poder estar a lutar pelo título. De facto, eles já foram eliminados da luta pelo título, não estão a competir naquilo que são chamados playoffs, ou seja, nas eliminatórias que as equipas têm que realizar para apurar o campeão. No entanto, a nível individual, ele tem conseguido alcançar alguns recordes, como o facto de ter marcado mais de 30 e tal pontos com 36 ou 37 anos de idade, o facto de já ser o segundo ou terceiro melhor marcador de sempre da história do basquetebol norte-americano, e ele está a ser acusado de perseguir mais a fama do que dar atenção aos objetivos da equipa. Isso, claro, que depois causa algum descontentamento entre os colegas, faz com que a equipa não trabalhe bem e, de certo modo, muitas vezes quando um jogador só pensa nas suas necessidades, no fundo não está a demonstrar que é muito egocêntrico, não é? Que busca muito mais a fama para si e não está disposto a fazer e realizar determinados sacrifícios para o bem-estar de todos e, neste caso, para conseguir ultrapassar os objetivos da equipa. E, portanto, eu diria que a fama era algo que não deveria ser alvo da nossa atenção, ou alvo da atenção do atleta, deveria ser somente a consequência de. E mesmo assim, mesmo que fosse a consequência do bom trabalho, do bom desempenho que o atleta tivesse, que ele não ficasse, digamos, apegado a isso, não é? Que ele não quisesse ter essa fama para sempre e que percebesse que isso era volátil, não é? Que essa fama tanto poderia existir como, passado um tempo, poderia deixar de existir porque alguém novo surgiria e que chamaria a atenção do grande público, deixando, digamos, esse atleta de lado. E, portanto, nesse sentido, se houvesse a necessidade de perseguir algo, que fosse então aquilo que está dentro do nosso controlo, dentro do âmbito que o atleta consegue controlar. E uma das coisas, então, que está dentro do âmbito que os atletas conseguem controlar tem a ver, por exemplo, com o controle sobre os impulsos. Digamos que cada impulso que nós temos, só a nós é que cabe controlá-los, não é? E, portanto, nesse sentido, sempre que eu sentir que estou a ser impulsivo, cabe a mim perceber isso e perceber quando é que isso pode ocorrer e não permitir que essa impulsividade saia. E em termos de prática desportiva, a impulsividade, digamos que nunca foi muito boa conselheira, não é? Porque no fundo a impulsividade faz com que muitas vezes se efetue uma ação fora de tempo
E isso acaba por fazer com que eu não consiga realizar bem essa tarefa. E isso também, essa impulsividade, depois também está muito ligada à parte emocional. E, por exemplo, um dos filósofos que falou muito sobre as emoções foi Séneca, que acabou por escrever também um tratado sobre a ira, e em que nos diz que quando uma emoção como a ira se apodera da mente de uma pessoa, acaba por governá-la totalmente. Ele até acaba por dizer que a pessoa perde a noção dos atos que está a efetuar ou que vai efetuar, e muitas vezes faz um ato de tal brutalidade e só depois é que percebe que atuou muito fora de tom e acabou por fazer algo que realmente não deveria. E acaba por colocar em risco não só, se calhar, ele próprio, ou também as outras pessoas. E em termos de desporto, uma das coisas que muitas vezes ocorre, e uma das táticas que é utilizada, por exemplo, peço desculpa, em alguns desportos, é o procurar desestabilizar o adversário emocionalmente para que ele não consiga realizar da melhor forma o seu desempenho. Aliás, no basquetebol norte-americano, por exemplo, existe um termo chamado trash talking, ou seja, conversa lixo, uma tradução muito livre, que consiste em um jogador estar constantemente a falar mal para o seu adversário, ou insultá-lo, ou chamar nomes a alguém que é conhecido dessa pessoa, de modo a fazer com que ele tenha uma reação muito emocional e não esteja concentrado na sua tarefa. Normalmente isso é feito contra jogadores que são os melhores das suas equipas, não é? Porque se o objetivo é ganhar, há que conseguir influenciar o adversário de modo a que esse melhor jogador não consiga realizar as tarefas necessárias e que possam levar a equipa a ganhar. Claro que isso não será a tática ideal, mas, no entanto, no mundo em que vivemos, em muitos casos, procura-se utilizar esse tipo de táticas para alcançar a vitória. Mas o controlo depende de cada um. Não é? Ou seja, a outra pessoa pode falar, pode insultar, pode procurar com as suas palavras desestabilizar-me, mas é a mim que cabe controlar a reação que eu vou ter perante essas mesmas palavras. Aquilo que ele diz eu não controlo, e a pessoa terá, digamos, a liberdade de fazer aquilo que quiser. Mas depende de mim controlar as minhas emoções e não me sentir, digamos, ferido por essas palavras. Até porque um dos ensinamentos que o estoicismo transmite nesse sentido é que se eu me sentir ferido por essas palavras, então aí sim é que eu irei reagir. Mas se essas palavras passarem e eu não sentir que aquilo me está a atingir, então não há de existir nenhum tipo de efeito. Portanto, é importante ter a capacidade de rejeitar essas palavras e manter um controle emocional adequado para, no fundo, conseguir levar que a equipa ou mesmo a nível individual se consigam atingir os objetivos. Posso-vos dar dois exemplos. Um deles tem a ver com um jogador norte-americano de basquetebol que é conhecido por Buda de Pedra, Stone Buddha em inglês, e que se chama Tim Duncan, e ele já deixou de jogar há alguns anos, e que jogava na equipa de Santo António, e que de certo modo era um dos melhores jogadores da equipa, levou a equipa a ganhar 5 títulos durante a sua carreira,
e que era alvo muitas vezes desse trash talking, ou seja, do adversário procurar desestabilizá-lo. No entanto, ele nunca ligou a isso. Ele praticamente não demonstrava quase muita emoção durante os jogos, e sempre que os adversários procuravam estabilizar, ele punha uma cara que parecia quase que como que indiferença perante aquilo que os adversários diziam. E por mais que o empurrassem, e por mais que o batessem, por mais que lhe dirigissem palavras, ele basicamente, ou pelo menos que eu me lembro, nunca perdeu a calma perante o adversário e tomou uma atitude que o obrigasse, por exemplo, a ser expulso ou que pusesse em causa o resultado da equipa. E por isso é que ganhou esse epíteto de Stone Buddha, ou o Buda de pedra, não é? Por permanecer impassível perante aquilo que os outros diziam. Um outro exemplo, no sentido contrário, ocorreu em 1976, e aqui foi num combate de boxe entre dois dos melhores pugilistas da altura, de pesos pesados, entre Muhammad Ali e George Foreman. Muhammad Ali, que foi um dos grandes pugilistas da história, talvez um dos 3 melhores da história, naquela altura já estava na fase final da sua carreira, já tinha os seus 32, 33 anos, ia tentar arrecadar o título a um novo pugilista muito impetuoso, muito forte, que basicamente roubava quase todos os adversários que surgiam à sua frente, ou seja, vencia por KO, chamado George Foreman. Esse combate foi um combate muito propalado na altura, atingiu muita atenção mediática. Ele ocorreu em Kinshasa, no Zaire, e os dois pugilistas, digamos, estavam em fases muito diferentes da sua carreira, enquanto que Ali, apesar de toda a sua arte, apesar de toda a sua inteligência, estava já no seu período final de carreira desportiva, enquanto o Foreman estava quase no seu pináculo. Uma das coisas que Ali fez para conseguir, digamos, desestabilizar o adversário foi precisamente utilizar as palavras. Não só antes do combate, diz-se que muitas vezes durante os dias em que eles estavam lá, previamente ao dia de combate, ele um par de vezes surgiu no ginásio do adversário e ia para lá falar e dizer que ele era melhor e que o outro não tinha hipótese e várias coisas assim, de maneira, digamos, a não permitir a concentração dele, mas principalmente durante o combate. E é uma coisa que não se notou muito na altura em direto na transmissão, mas que depois muitas pessoas falaram ao longo da história. O certo é que Ali, que estava no momento de alguma dificuldade e em que o adversário, George Foreman, estava-lhe a bater com muita intensidade e cada vez com mais intensidade, o certo é que ele Ali falava com o George Foreman e quando eles estavam encostados dizia para ele: então, é só isto que tu tens? Não consegues fazer mais? Eu ainda estou aqui? Coisas do género, não é? E o certo é que Foreman, que era uma pessoa muito emocional e muito impulsiva, que acreditava que conseguia derrubar todos, foi batendo cada vez com mais força. Então foi batendo, enquanto Ali, que estava contra as cordas, acabava por absorver, apesar de custar, não é? Mas acabava por conseguir absorver muito o impacto desses golpes. E passados 2, 3 rounds, mais ou menos, George Foreman foi ficando cansado e Ali foi conseguindo responder. Acabou por ganhar esse combate porque conseguiu fazer com que o adversário respondesse impulsivamente e emocionalmente, acabando por se desgastar acabando por ficar sem forças para conseguir levar o combate até ao seu fim, ou neste caso até ao fim pretendido por George Foreman, que seria a vitória, não é? Então,
a importância de controlar a impulsividade, a importância de controlar as emoções para manter uma certa serenidade, para manter, digamos, a capacidade de conseguir fazer um desempenho estável e de fazer com que a mente possa ter a capacidade de analisar as coisas e fazer as coisas bem. Um outro elemento que eu gostaria de referir e que também está muito presente no estoicismo tem a ver com a presença da adversidade. Os estoicos diziam que a adversidade faz parte da vida, porque em algumas ocasiões a desgraça acaba por nos golpear, mas no entanto na vida nem tudo é só felicidade. É normal que ocasionalmente aconteçam alguns momentos menos felizes e então o ser humano tem que ter a capacidade de conseguir continuar com a sua vida mesmo nesses momentos. Porque os momentos alegres, digamos, têm limite, não duram para sempre. E embora as pessoas possam ter isso na sua mente, o certo é que nem sempre aceitam isso. Ou seja, eu racionalmente posso ter a noção de que, sim, a adversidade faz parte da vida. Mas posso não aceitar quando isso acontece. Por exemplo, eu fico doente e fico de cama. E eu sei que isto acontece, as pessoas ficam doentes, é normal não estar sempre saudável, mas posso estar mal disposto. Não é? E esse estar mal disposto e irritado é uma indicação de que não estou a aceitar a situação. Séneca afirmava que tudo aquilo que nos ocorre não pode ser mau, não é? Visto que os acontecimentos em si, segundo a filosofia estoica, externos não são nem bons nem maus, são coisas que ocorrem, não é? São coisas que fazem parte da vida. E quem, digamos, tiver essa noção, acaba por fazer com que a vida lhe corra de uma maneira melhor, não é? Ou seja, acaba por aceitar os acontecimentos tal como eles são e, a partir daí, digamos, fazer a vida e adaptar-se às circunstâncias. E uma frase que até Séneca dizia era que para os bons a adversidade é um treino. E dava um exemplo de como é que um bom lutador só se tornaria melhor se tivesse um adversário à altura. Porque se não tivesse um adversário à altura, não iria conseguir elevar as suas capacidades, melhorar as suas capacidades para, no fundo, atingir um patamar superior. E, portanto, ter noção da adversidade em termos desportivos é algo que é bastante importante, não é? Porque, digamos que o atleta constantemente tem que lidar com esta adversidade. Para ser um atleta de alta competição é preciso de abdicar de muita coisa que o comum dos mortais pode fazer. Tem que ter uma alimentação muito mais regrada, tem que ter tempos de descanso muito controlados, tem que abdicar de fazer algumas coisas na vida que outras pessoas comuns podem fazer, como sair à noite, como ir a jantares constantemente, ou como ir até ao cinema e coisas assim do género, não é? E tem que saber aceitar essa situação, tendo em conta que há um objetivo para atingir. Se ele conseguir encarar isso bem, então pronto, digamos que a sua prática desportiva acabará por correr-lhe bem. No entanto, se ele encarar aquilo muito mal, como uma adversidade, como uma chatice, então isso claro que irá acabar por fazer com que ele não consiga ter a sua melhor performance, porque há de estar sempre a pensar naquilo que está em falta, não é? E naquilo que ele quereria ter. E então é necessário, digamos, saber lidar com essas circunstâncias, não é? Para além disso, há que também saber lidar com a adversidade que os adversários colocam. Ou seja, em qualquer tipo de desporto, o atleta não depende só dele próprio, mas também depende da luta
que o outro adversário irá colocar. E, portanto, perante essa adversidade, perante esse cenário que os outros vão colocar em frente, há que conseguir ter a capacidade de se ajustar e de ultrapassar estas circunstâncias. Se uma equipa está a ser melhor do que a minha, então eu tenho que ter a capacidade de conseguir ser persistente, de conseguir ser tenaz para conseguir ultrapassar essa circunstância e conseguir, digamos, ultrapassar aquele conjunto de dificuldades que os adversários colocam. E isso muitas vezes tem a ver com a postura mental que se tem. Por exemplo, há um par de anos houve um jogo, uma eliminatória da Liga dos Campeões de Futebol, que colocou frente a frente o Barcelona e o Liverpool de Inglaterra, Barcelona de Espanha, e na primeira mão, que foi jogada no estádio do Barcelona, em Espanha, a equipa do Barcelona ganhou 3-0. E 3-0, uma vitória por 3-0 entre equipas, digamos, tão próximas em termos de qualidade, é difícil de dar a volta. No entanto, o treinador da equipa de Liverpool disse que não, que o jogo ainda não estava terminado, a eliminatória ainda não estava terminada, que ainda havia uma segunda mão em Anfield, ou seja, no estádio do Liverpool, e que aí, pronto, que logo se iria ver o que é que iria acontecer. E o certo é que essa postura, essa mentalidade que as coisas estão em aberto, esse elemento de não se deixar abater só porque o resultado tinha sido assim, fez com que na segunda mão eles conseguissem obter uma vitória maior, por 4-0, e fez com que a equipa conseguisse passar e chegar até à final da Liga dos Campeões. Se fosse se calhar outra equipa com outra mentalidade, provavelmente na segunda mão iria tentar jogar, mas se calhar iria se deixar dominar pela ansiedade, não é? Por querer fazer tudo à pressa. Mas ele conseguiu fazer com que a equipa mantivesse a calma, com que jogasse aquilo que sabia, e teve muito essa noção que transmitia há bocado, essa ideia de que a adversidade para os bons é um treino. Não é? E o certo é que muitas vezes, quando se consegue ter essa capacidade de ultrapassar uma certa adversidade, esse patamar depois é quase como se tornasse mais fácil. É como se depois uma adversidade dentro de um determinado nível já não fosse uma adversidade tão grande e a pessoa está preparada para algo mais difícil, algo mais complicado. E, portanto, este é um ensinamento que acaba por ser bastante interessante, até porque as adversidades permitem-nos desenvolver as nossas virtudes, não é? O melhor de nós próprios. E eu queria terminar por dar um exemplo de um corredor chamado Abebe Bikila, que foi um corredor de maratonas, ele era etíope, e que causou furor, principalmente pela sua vitória nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960. E causou furor porquê? Porque ele correu essa maratona descalço e acabou por ganhá-la. Ele correu descalço porque quando chegou a Roma, o patrocinador dele tinha umas sapatilhas, mas essas sapatilhas aleijavam-lhe os pés. Ele, durante os treinos de preparação para a corrida, ficava com dores nos pés e algumas bolhas. Então, no dia da corrida, ele resolveu partir descalço porque senão, se calhar, não iria conseguir correr. E o certo é que as pessoas ficaram impactadas, não é? Como é que era possível a pessoa ir correr descalça, principalmente em cimento, empedrado, que era parte do trajeto onde eles iam correr, e ainda mais, digamos, impressionadas ficaram quando ele acabou por ganhar essa corrida. Portanto, aqui temos um exemplo
de alguém que perante uma adversidade, e que não era coisa pouca, não pensou, digamos, na faceta negativa, simplesmente concentrou-se naquilo que ele sabia fazer, correr, e acabou por alcançar essa vitória. 4 anos depois, em Tóquio, ele voltou a ganhar a maratona, foi o primeiro atleta a conseguir repetir a vitória em 2 Jogos Olímpicos numa maratona. Aí já foi calçado, já tinha as sapatilhas adaptadas para isso, e portanto foi um grande feito. Mas eu diria que o grande feito que a Abebe Bikila teve em termos de ultrapassar a adversidade teve a ver com aquilo que ocorreu depois. Porque ele, em 1969, teve um acidente de carro que o deixou paralítico. Ou seja, ele nunca mais voltou a andar, e para alguém como ele, grande atleta, imagino que tenha sido difícil. No entanto, ele acabou por não se deixar abater por isso, porque ele, em 1970, começou a praticar tiro ao arco, ou seja, ele estava de cadeira de rodas, mas não se deixou bater, resolveu encontrar algo em termos de prática desportiva que ele pudesse realizar nas condições em que ele estava. Então começou a praticar tiro ao arco e entrou numa competição de cadeira de rodas. Não sei se ganhou ou não, o certo é que não se deixou limitar pela condição em que ele se encontrava. E nesse mesmo ano de 1970, ele participou numa competição internacional para atletas em cadeira de rodas e participou não só em termos de tiro com arco, mas também em ténis de mesa. E aqui, digamos, vemos como é que numa adversidade que se calhar muita gente iria acabar por ficar tão abatida e tão desanimada que baixava os braços e deixava de lutar e deixava, digamos, afundar-se na vida, a Abebe Bikila, tendo sido aquele grande atleta que foi, não tendo a possibilidade de voltar a ser esse grande atleta e competir na maratona ou na corrida como ele corria, conseguiu ultrapassar essa dificuldade e arranjou uma forma de contornar a adversidade e continuar a seguir com a sua vida de uma forma salutar e de uma forma serena. E era com este exemplo, que acho que é um grande exemplo do que é ter uma vivência estoica em termos de prática desportiva, que vos queria deixar, agradecendo a vossa presença e desejando que, no fundo, aquilo que eu transmiti possa vos dar algum tipo de indicação que seja útil para a vossa vida. Obrigado.